Você já deve ter ouvido falar de antifragilidade em algum lugar, e em um primeiro momento é normal ter uma certa tendência a acreditar que o que estamos falando é de uma pessoa resistente e forte para lidar com as adversidades. Mas não é bem assim. Apesar desse conceito ser muito aplicado em sistemas complexos como o mercado financeiro, eu quero trazer uma perspectiva diferente para você. Nesse vídeo eu vou te dar uma nova visão da antifragilidade em relação ao trabalho. Diferente de algo que te prepara para a adversidade, mas sim algo que vai fazer com que você se beneficie da incerteza e não simplesmente resistir ou aguentar as consequências. Eu sou o Gil, terapeuta dos profissionais de alta performance, e eu ajudo esses mesmos profissionais a se manterem em alto nível, fazendo mais em menos tempo. Beleza. O antifrágil é aquele que aguenta a dor, que aguenta a dor acima de tudo, certo? Não, não é. Na realidade, esse conceito ele é de uma pessoa que seja resiliente. Uma pessoa que aguenta pancada, digamos assim, ela resiste. Ela é uma pessoa resiliente. O que acontece com a diferença disso, né? Vocês vão entender já já. Essa pessoa que aguenta pancada, ela aguenta várias coisas. Mas isso não significa que ela está se tornando mais forte. Não quer dizer. Pode ser? Pode, mas não quer. A única coisa que significa, de fato, é que ela aguenta isso tudo. E muitas das vezes sem reclamar. O que é uma excelente característica. Mas, na sua grande maioria, só isso não serve tanto. Porque essa pessoa que aguenta muita pancada, ela não se desenvolve. Ela fica no mesmo lugar, ela fica parada. Porque ela só aguenta. Ela não é isso mesmo, tá tudo bem. Ela aguenta e pô, acabou. Entende? E o que nos leva para um outro ponto, né? Quem não se desenvolve não avança na vida, certo? Então a pessoa fica estagnada e você precisa tomar uma decisão de se desenvolver, de avançar na vida. É uma decisão que você, como um profissional de alto nível, precisa tomar para que você possa alçar voos maiores e conseguir conquistar os seus resultados tão desejados. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre como você pode desenvolver as habilidades para tomar essas decisões da maneira certa, tanto na sua carreira e nos seus negócios, quanto na sua vida pessoal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí, pessoal, quando alguém é só resiliente, você já percebeu que essa pessoa fica estagnada. E aí eu vou fazer um comparativo aqui para continuar a nossa analogia. O resiliente, ele é uma pessoa que é tipo uma borracha, né? O que acontece com a borracha? Quando você aperta ela ou você dá uma pancada nela, a borracha ela vai fazer o quê? Ela vai deformar, certo? Ela vai fazer aquele vãozinho assim, né? Ela vai fazer uma deformação assim. E aí ela vai voltar ao seu estado original. Então quando você cessa a pressão, né? Você colocou a pressão ali na borracha, tirou o dedo, ela volta. Quando você cessa a pressão, ela voltou, ou seja, tá tudo conforme era sempre. Não houve uma melhora ali daquela borracha, certo? O que aconteceria se essa borracha ela fosse uma borracha antifrágil? Ela só ela deformaria menos com a pressão que você aplicou nela? Basicamente, ela não necessariamente deformaria menos, mas ela conseguiria ficar maior. Ou seja, ela melhoraria pela pressão que você está aplicando nela. Entende? Isso é um profissional de alta performance se tornando antifrágil. É uma característica que ajuda o profissional a se manter em alto nível. Ela é fundamental para o profissional se manter em alto nível. Porque se você não melhora com um estímulo, uma pressão aplicada em você, você estagna. E eventualmente sua performance pode até ser boa hoje, mas como você está estagnado, a partir de um momento sua performance, ela ao invés de subir, ela cai. Ou seja, antes ela era isso aqui e aí agora ela está aqui embaixo. Por quê? Porque num contexto evolutivo, digamos assim, um contexto de desenvolvimento, se você está parado, você não vai se estabilizar. Entre outras palavras, é basicamente, se você ficar parado, você emburrece. É isso que acontece, tá?
Basicamente é isso. Tá bom? Beleza. E aí, o que mais, né? O que mais um profissional de alto nível precisa? Além de todo aquele blá 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 que você já conhece, né? Dormir bem, comer saudável, fazer atividade física, etc e tal. Não tirando a importância dessas coisas, eu sei que isso é importante, isso, né, basicamente é o básico, né? Isso por si só é o básico, mas em um dado momento tem gente que faz tudo isso, mas não consegue sair do lugar. Então, isso só não é suficiente, né? E isso acaba levando você para fazer um esforço alto demais sem um ganho real. Por exemplo, você vai começar a resistir às pressões, resistir às adversidades, aquelas incertezas ali, aquelas coisas, né, pessoas difíceis, etc. Mas cadê o seu benefício? Cadê o seu ganho? E aí você fala, nossa, mas eu preciso pensar em benefício? Sim, não tem problema você pensar em benefício, porque você está se desenvolvendo. Então, o benefício é você se desenvolver. Em algum dado momento, é importante você pensar em algo que vai te beneficiar. O problema é você pensar que você só precisa sempre de algo que vai te beneficiar. E aí, eventualmente, você vai querer ficar saindo na vantagem. Isso não é o ideal. Então, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer? Você só fazer isso por um tempo não vai, né, dormir bem, comer bem, etc. Não vai existir um ganho real, você vai resistir às pressões ali de alguma maneira, mas você não vai conseguir, de fato, melhorar com aquilo. Você não está se beneficiando e aí você acaba ficando mais cansado, você entra nesse ciclo de estagnação e insatisfação com seus resultados. E nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre como o estresse pode acabar com a sua produtividade e a confiança em seus resultados. Quer aprender como ser mais produtivo e não perder a confiança para tomar as decisões assertivas? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo ou vai aparecer algum card desse vídeo que eu acabei de falar. Beleza. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O que aconteceu? Uma vez eu tinha um projeto que ele estava num prazo extremamente apertado para o tamanho geral do projeto. Era um projeto muito grande. Isso significava que existiam muitas incertezas ao redor desse projeto, certo? E o fato de significar que existiam muitas incertezas ao redor desse projeto é o seguinte: durante a aprovação dele, né, queriam dar uma garantia de que ele seria entregue naquele prazo estipulado. E essa data de entrega ela foi adiada 2 vezes. Ou seja, imprevistos acontecem, né? E nesse momento, o pessoal chegou até uma hora lá de perguntar, né? Ah, vocês vão conseguir entregar no prazo estipulado? O problema era que essa pergunta ela não tinha outra resposta a não ser que deveria ser entregue. Porque a gente não tinha outra opção. Se a gente não entregasse o projeto ali, a gente estaria basicamente jogando todo o dinheiro pelo ralo. Basicamente isso que ia acontecer. Seria ali um completo fracasso, né? Então a gente assumiu a responsabilidade, né? Eu era o líder do projeto na época e a implementação ela foi bem sucedida, apesar de que, né, a gente condensou o projeto grande, né? Era um projeto para mais de 6 meses, a gente condensou ele ali em mais ou menos 5, 6 meses, né? Era um projeto maior, ele deveria durar ali pelo menos uns 18 meses, talvez, tá? E aí o que aconteceu? A gente olhou para os imprevistos ali e nós melhoramos com isso. Por quê? A gente implementou o projeto, foi uma implementação bem sucedida e com os recursos disponíveis que a gente tinha naquele momento. E ainda fomos reconhecidos. A equipe foi reconhecida e com isso, né, a gente cresceu na instabilidade, né? Ou seja, a gente se desenvolveu. Me conta aqui nos comentários se você passou por uma situação semelhante e como você superou. Sua experiência vai servir como ajuda para muitas pessoas que chegam até aqui. E a diferença nessa situação para um resiliente, para um antifrágil, é que o resiliente ele não conseguiria ver a oportunidade de crescer na estabilidade. Ele simplesmente aguentaria a pressão ali, por exemplo, de falar assim, por exemplo, se a pessoa chegasse, vocês conseguem entregar esse projeto para mim na data? Ele ia falar provavelmente, não consigo, ou e aí aguentaria essa pressão, entendeu? Ou ele falaria que conseguiria, consigo. Não entregou, pô, pressão,
de não ser entregue. Normalmente, dependendo da empresa que você assume isso, o líder acaba sendo mandado embora, dependendo do impacto, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então são habilidades que precisam ser desenvolvidas. Por isso que, no final de tudo, quando você olha para um processo desse, não adianta você ter uma rotina perfeita, ajustada, se você não tiver disposto a crescer naquele caos. Você tem lá toda a sua rotina perfeitinha ajustada, só que por algum motivo o projeto, um imprevisto ali. Uma pessoa chave do projeto teve, sei lá, um apendicite e teve que ser internado e ele não consegue trabalhar. Entende? Então, isso precisa. A gente, como um profissional antifrágil, você como profissional antifrágil, você precisa se beneficiar do caos. E você precisa estar disposto a crescer nisso, tá? E imagina se tudo tivesse saído de acordo ali. Se tudo que eu vou fazer eu quero que saia de acordo. Perfeito. Como você vai conseguir evoluir com isso, né? Então, são situações que você precisa analisar, né? Claro, é muito difícil isso acontecer, né? Mas você vai, de fato, entender e fazer as coisas que você já, de uma certa maneira, previu para que você pudesse atuar naquela situação. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, quando a gente fez o planejamento do projeto, já tinha uma certa previsão de que algo poderia atrasar. E a gente avaliou isso e falou, olha, pessoal, isso aqui pode atrasar, né? Então, como poderia atrasar, a gente já sabia mais ou menos o que precisava ser feito. E aí, com liderança, você consegue construir ali com o seu time e entender como conectar os pontos e fazer com que as pessoas entrem num processo colaborativo, né, de unidade. E é muito comum os profissionais de alto nível sofrerem uma carga pesada de cobrança e sobrecarga de informações e que acaba conduzindo a um esgotamento muito alto, um esgotamento mental. E nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre como o esgotamento mental se acumula, quais são os impactos negativos que podem acontecer na sua produtividade diária quando você ignora esses sinais. Principalmente para os profissionais de alta performance que não conseguem entender o que está errado, vendo que sua produtividade está ali cada vez mais comprometida. Algo que antes era fácil para você se torna um grande problema. Não deixe de assistir esse vídeo depois desse aqui. O esgotamento mental ele é silencioso e talvez quando você perceber que precisa de ajuda, esse problema já tenha tomado conta das suas decisões, travando o seu desenvolvimento. O link vai estar na descrição desse vídeo. E aí, pessoal, quando você transforma uma adversidade que possui ali, de uma certa maneira, uma imprevisibilidade em algo que seja uma oportunidade de crescimento, você se torna capaz de agir com mais clareza. Sua mente, ela fica mais clara, ela fica mais orientada para resolver o problema, diante do problema, né? Sua criatividade aumenta, porque sua mesma mente, né, ela consegue pensar em diferentes alternativas. Lembra que eu falei que nós avaliamos ali, que era a possibilidade de atrasar o projeto? Você começa a pensar. E você começa a pensar nos cenários positivos também. Né? Então, se a gente conseguir entregar aqui qual que é o cenário positivo, visibilidade e tal, né? Nós podemos ser reconhecidos e tudo mais, e que foi o que aconteceu. Por exemplo, foi uma possibilidade boa, digamos assim. Então, você consegue pensar nisso. Você não fica num eterno pensar em algo que vai ser ruim. Né? Você tem uma maior satisfação pessoal, você acaba liderando pelo exemplo. Eu lembro de uma situação em que eu entrei numa reunião e a pessoa falou, eu não fiz isso porque vocês não fizeram. Eu falei, calma lá. Então, vamos entrar aqui, vamos olhar item a item do que a gente não fez para que a gente resolva agora nessa reunião. A pessoa não sabia o que me falar porque a gente tinha feito. Ela não tinha visto. Então, nesse momento, é hora de, né, como líder, construir isso num projeto, né, ou em qualquer coisa que você esteja fazendo, para que você possa, né, ir direcionando e estimulando, né, o seu time, liderando pelo exemplo. Por isso que eu sempre digo que existe uma máxima aqui, que é o seguinte: todo sofrimento é um convite para você se tornar uma pessoa e um profissional melhor. Isso vai estimular tanto você como líder, e os seus liderados vão ver você como exemplo e vão querer imitar.
É justamente isso que acontece. Basicamente, essa é a referência que a gente usa, tá? E agora a gente vai entender como que a gente consegue desenvolver antifragilidade, né? Você que chegou até aqui, você deve estar disposto a entender isso. Então, a primeira coisa, você vai precisar assumir as responsabilidades pelas consequências das suas decisões. Esse é o conceito que na antifragilidade a gente chama de skin in the game. Esse conceito, né, foi difundido aí e tudo mais. Ele é a pele em risco. O que isso significa? Quando você toma uma decisão que ela não tem implicação em você, você não sofre a consequência dessas decisões, você não tem muita responsabilidade em cima disso. Não tem um efeito direto. Ou seja, você vai tomar uma decisão que pode ser uma decisão ruim, só que você não vai sofrer as consequências disso. Vai ser outra pessoa. Isso faz você decidir de qualquer jeito, sem compromisso. Isso não é interessante. Você precisa tomar a decisão e assumir as consequências dela, junto com as decisões que vocês tomaram em comum acordo. Claro que você vai ter outras lideranças ali, mas estou falando, você tem que assumir a consequência. De fato. Ah, Gil, mas isso aí, dependendo da situação ali, é político demais e tal. Eu entendo. Então, você precisa ler a situação e entender, de fato, como que você vai lidar com essa habilidade que eu chamo de diplomacia, tá? Então, skin in the game. Você vai ter que assumir as consequências e você vai ter que, literalmente, matar isso no peito, né? Digamos assim. Então, assumir as consequências e não decidir de qualquer jeito. E eu sei que nem sempre é fácil a gente tomar certas decisões, principalmente quando as implicações elas são diretas. Mas isso faz parte do processo do profissional de alta performance. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo como você pode fomentar a coragem para liderar com confiança. Isso vai aumentar não só sua autoestima, mas também sua produtividade, já que você não perde tempo na dúvida para tomar a decisão. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou em algum card aqui da tela, tá? Beleza. O que mais? Eu preciso me preparar para o que ainda não aconteceu. Eu falei, enxergar várias situações. E aí quando você enxerga várias situações, você começa a se preparar para isso. Se tudo der errado, o que eu posso fazer? E se tudo der certo? O que eu vou ter que fazer para tudo dar certo? Isso são as coisas que a gente faz. Pode ser que você vai fazer tudo que tinha para fazer para dar certo e não dar certo? Pode. E aí você vai lidar com isso, porque você vai ter visto os cenários que você fez e você vai ter o seu resultado. Não chegou onde você imaginava, mas vamos supor que você deu alguns passos, você caminhou de fato. E agora você precisa entender e ajustar o cenário, né? Ajustar as ações que você precisa para chegar e atingir os resultados que você deseja, beleza? Ou os resultados do projeto que você esteja trabalhando, tá? E isso vai te dar a chance de se preparar para esses cenários que ainda não aconteceram. Outra coisa, muitas vezes, e a maioria delas, menos é mais. A gente, às vezes, sempre acha que precisa de mais um método, mais uma regra, mais um curso, sendo que, na realidade, é só você tirar, remover as coisas que não são úteis. E aí, quando você começa a remover essas coisas, você remove as fragilidades. E seu sistema começa a se tornar antifrágil. Qual que são as fragilidades? São as coisas que consomem seu tempo. E coisas que, por exemplo, eu me distraio muito fácil. E aí você determinou que você se distrai fácil. Só que não faz o menor sentido. Porque a distração, ela acontece. Ou seja, você precisa não se distrair. Você precisa se propor a não se distrair. Por exemplo, tira o celular de perto, arruma sua mesa. Deixa as coisas mais organizadas. Existem, por exemplo, pessoas que se distraem com cores. Tira isso, arranca esse negócio da sua frente, entende? Para que você consiga criar um ambiente onde você vai conseguir eliminar essas fragilidades. Então, menos é mais. Você não precisa de mais um curso de produtividade. Você pega ali, você já sabe, você já tem na mão ali coisas que você pode aplicar e fazer. E aí você começa a ver isso, os resultados na prática. Você vai perceber que no momento que você começa a fazer isso, magicamente começa a aparecer tempo na sua agenda. É incrível. Faz o teste depois, me conta. Beleza? Então, revise esse negócio, corta sem dó. Beleza?
esses hábitos que são prejudiciais, aquelas pausas intermináveis, né? Aquele café que era para ser 5 minutos, demora 15, 20, entende? Até você voltar, recuperar do tranco, ali demora. Então você precisa realmente ter ali o seu momento para você poder trabalhar. Revisa a sua rotina, né? Faz veja o que você pode considerar como uma fraqueza e corte, tá? Mantenha as coisas mais simples possíveis, tá? Muitas soluções que a gente acredita que são complexas, na realidade elas são simples. Só que poucas pessoas conseguem chegar no estado de simplicidade. Essa frase é de um economista que eu gosto bastante, que é o Richard Tenband. O cara é muito fera e eu vou dar esse crédito para ele aqui porque realmente a frase é dele e eu gosto muito dessa frase. Então, pessoal, aos poucos, quando você começa a aplicar esses conceitos, você percebe uma melhoria significativa na sua produtividade e na maneira de você lidar com as adversidades. Você vai ficar empolgado com os desafios novos que vão aparecer, por mais que eles sejam difíceis, tá? Porque você sabe que pode crescer com eles e se tornar cada vez mais antifrágil, mantendo-se como profissional de alto nível. E abrindo portas, por exemplo, para uma promoção, para negócios, uma vez que a sua capacidade de entrega ela começa a aumentar junto, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou Gil Tolentino, terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei como você pode se tornar uma pessoa antifrágil, crescendo com as adversidades, ao não fugir da instabilidade, e sim aprender como você pode se tornar maior e melhor com elas, aumentando sua criatividade e a capacidade de tomar decisões com mais clareza, fazendo mais em menos tempo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. O link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados fazendo mais em menos tempo e auxiliando os profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho. Se você busca alta performance, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.